Nobel explica. Olá, você, aluno Nobel, e você que também é nosso aluno. Nós estamos falando aqui da sede campestre, né, do Colégio Nobel. Tá vendo passarinhos, flores, animais, né? E hoje a gente está falando um pouco sobre uma lista de exercícios que fala sobre equilíbrio térmico. Nós estamos com a questão 18. Se você não é possuidor desse material, mas se quer aprender um pouco sobre transferência de calor, equilíbrio térmico e coisas assim, é só acompanhar a gente. Olha lá, estamos resolvendo agora a questão número 18, desse mega lista, desse mega pacote voltado para a troca de calor. E acompanha a questão que é mais ou menos assim. Uma garrafa térmica, lembra, garrafa térmica é sempre um lugar onde ocorrem trocas de calor, sem desperdício, o calor não vai para outros lugares, só para quem estiver dentro da garrafa térmica é que vai se trocar calor entre eles, certo? Não sei se eu me expressei direito, ficou meio esquisito, mas só calor dentro da garrafa térmica é trocado, ok? Então lá vai, uma garrafa térmica contém meio litro de café a uma temperatura de 80 graus Celsius. O café frio, um copo cujo volume é 0,25 litros, tem a temperatura de 20 graus Celsius, é despejado de volta na garrafa. Se a capacidade térmica calorífica da garrafa for desprezível, qual será a temperatura do café depois da mistura? Tá legal. Aí eles vamos pensar aqui nos envolvidos, né, nos agentes dessa questão. Os dois elementos envolvidos são café. Então, se você fizer a gentileza de nos acompanhar, nós temos uma tabela que é um dispositivo prático para quem está começando a entender o funcionamento das trocas de calor. Nela nós estamos o material, a massa dele, o calor específico, temperaturas inicial e final, a variação de temperatura e, quando houver, a capacidade térmica, ok? Então ele ajuda a gente organizar as informações para esse início de trabalho. Então aqui nós temos o café. Temos duas quantidades de café. Um deles que está dentro da garrafa, que necessariamente deve estar quente, e uma outra quantidade de café, que por sua vez deveria estar um pouco mais frio, reinserido na garrafa. A massa do café quente ele não fala, mas ele fala que é de meio litro o volume dele. Nós sabemos que a densidade da água, vou notar aqui no cantinho, a densidade da água é de 1 grama para cada centímetro cúbico, ou em unidades maiores, 1 quilograma para cada litro. Então significa que se eu tiver 1 litro, eu vou ter 1 quilo. Se eu tiver meio litro, meio quilo. E, portanto, a gente já define. Meio quilo é a massa equivalente a 500 gramas, tá certo? Então vamos anotar a nossa primeira informação relevante. O café é uma bebida feita a partir de água, e água é um elemento fundamental, né, na composição dele. Por isso, o calor dele é de 1 caloria por grama por grau Celsius. A mesma coisa vai acontecer com o café frio, nós já nos antecipamos e colocamos a unidade do calor específico dele, bem como a unidade. Bom, o café quente, então retornando a ele, meio litro de café quente, uma temperatura inicial de 80 graus Celsius. Por sua vez, o café frio, que tem massa agora de volume de 0,25 litros, 0,25 litros vão ser, na devida proporção, 250 gramas. A uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, ok? Nosso objetivo é, se a capacidade térmica desse material, dessa garrafa térmica, é 0, qual vai ser a temperatura final depois da mistura, depois do equilíbrio térmico? Então vamos resolver. A temperatura de equilíbrio, quando nós não conhecemos, vamos chamar de X. Ela vai ser X porque os dois corpos, quando entrarem em contato, trocam calor até que as temperaturas se equilibrem. Então, só pensando assim, mudança de temperatura é sempre a diferença da temperatura final e da temperatura inicial. Assim, a gente vai escrever para o primeiro café a mudança de temperatura como sendo a diferença entre X e 80. Para o segundo corpo, X menos a temperatura inicial, que era 20. Então, X menos 20. Ok? Não vamos precisar de capacidade térmica nesse caso, porque não foi oferecida nenhuma capacidade. E aí a gente lembra como resolver. A gente vai descrever que a somatória algébrica do calor trocado entre os corpos, ΔQ, ou só que é igual a 0. Resumindo, alguém vai ganhar calor, alguém vai perder calor. Quem ganha calor faz isso com sinal positivo. Na hora que a gente contabiliza, é igual às nossas despesas de casa. Quando você ganha alguma coisa, positivo. Quando você gasta, sinalzinho negativo. Calor ganho, ele vai ser positivo. Então eu acredito que o café frio é o que vai ganhar calor. Então, se eu somar o café frio, o calor que vem, evidentemente, para o café está na condição mais frio, somado com a quantidade de calor que vai ser perdido pelo café, que tem uma temperatura maior, portanto,
vamos atribuir a ele a qualidade quente, a somatória algébrica disso aqui é igual a zero. Se você puder acompanhar aqui no cantinho do nosso quadro, vou lembrar vocês que o calor, quando é recebido ou perdido de um corpo, ele produz a mudança de temperatura. E nós usamos para avaliar isso a equação fundamental da calorimetria, chamada de calor sensível. Quantidade de calor sensível. Onde você é a massa, esse é o calor sensível, e ΔT é a variação, ou a diferença da temperatura. Ok? Então, olha bem, onde tem café frio, eu vou escrever no lugar de Q, M vezes C, vezes a variação de temperatura que acontece para esse material. E lá de cá, café quente, a massa, o calor específico e a variação de temperatura que acontece para ele. A soma algébrica disso tudo é igual a zero, tá bom? Agora vem as informações. Nós temos então a equação e vamos extrair os dados da tabela. Vou pegar uma caneta vermelha para a gente ter dupla funcionalidade. Como o volume de dados é bastante grande, seria interessante que, quando você estivesse trabalhando, depois de colocar os dados da tabela, riscasse ele para não colocar a mesma informação duas vezes. Então aqui, café frio. Café frio na nossa tabela, ele tem massa de 250. Vamos colocar 250 aqui e vamos riscar essa informação na nossa tabela. O calor específico do café, ele vale 1. Então colocamos a informação, removemos ele da tabela. Mudança de temperatura, ele vale x menos 20. Então vamos colocar aqui x menos 20 mais. Próximo termo. O próximo termo agora envolve o café quente. Então agora na linha de cima. Na linha de cima nós temos massa do café quente igual a 500. Dá para você ler aqui com tranquilidade. Extraímos esse valor e já riscamos ele para não colocar essa mesma informação pela segunda vez. O calor específico dele vale 1 e a mudança de temperatura para nós é igual a x menos 80. Automaticamente a soma algébrica disso aqui tudo é igual a zero. Bom, não vai ter mistério nenhum. Opa, esqueci de dizer a vocês, claro, que nós tiramos esses valores já da tabela. Ok? Agora, vamos concluir essa equação. 250 vezes 1 é 250. E aí, com esse resultado, a gente vai fazer uma multiplicação distributiva pelos termos que estão entre parênteses. A mesma coisa vai acontecer aqui, porque 500 vezes 1 vai ser 500, e esse 500 vai multiplicar esses termos que estão dentro do parênteses, ok? Vou pedir para vocês me acompanharem um pouquinho mais para cá, ok? Nosso cameraman já está providenciando um zoom, ou não, tá? Vamos aplicar assim, 250 vezes x, 250 x. 250 vezes 20, bom, se fosse 2 vezes 250, daria 500. 20 vezes 250 vai ser para nós alguma coisa perto de 5.000. Então, menos 5.000. Do lado de cá, mais 500 que multiplica 1, que multiplica x, é igual a 500x. E 500 que multiplica 80 vai ser para nós menos... Bom, vamos pensar com calma. Se fosse 8 vezes 500, nós teríamos 4.000. 80 vezes 500, nós temos 40.000. Então aqui, menos 40.000, a soma algébrica disso tudo aqui é igual a zero. Bom, como vocês já são craques, são feras em isolar a variável x, que aprenderam isso desde a quinta série, vamos deixar todo mundo que tem variável junto. Então veja, nós temos 250x, 500x, totalizando 750x. O lado direito da igualdade. Por que você já fechou o sinalzinho de igual? Porque eu vou somar menos 5.000 com menos 40.000 e vamos obter menos 45.000. Vamos mandar isso aqui tudo para o lado direito da igualdade. Então, mais 45.000. Automaticamente, para isolar a variável x, nós devemos apenas dividir 45.000 dividido por nós por 750. Não vou fazer essa conta. Por que eu não vou fazer? Porque a nossa equipe de cálculo que está lá, a nossa equipe de apoio, nesse exato momento, nossos computadores, nosso data center, está se preocupando com isso. Está dando risada, né? Porque estava lá dormindo, olhando para o outro lado, ok? Vamos cortar um zero, 60. vamos cortar um zero. E vamos encontrar a temperatura de equilíbrio igual a 60. Então, por isso, resposta tranquila para você, temperatura de equilíbrio 60 graus Celsius, ok? Se você quiser saber um pouco mais sobre as demais questões, continue ligado que as demais questões estão por aí. Tchau para você.